E agora é hora do quadro Raio-X das unidades produtoras de aves e suínos pelo Brasil. Nesse quadro, a gente fica sabendo mais sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos profissionais que fazem parte da produção integrada de aves e suínos pelo Brasil. Hoje a gente vai conhecer a produção integrada de suínos em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Antes, vamos ver alguns dados e informações sobre a cidade? Vamos dar uma olhada aqui na nossa tela? Olha lá. São Miguel do Oeste, Santa Catarina, localizada na mesorregião do estado catarinense, do Oeste catarinense, tem uma população aí estimada em mais ou menos 41 mil habitantes. Agora sim, a gente vai conversar com o Luiz Klein, expansionista da unidade de São Miguel do Oeste, e também com o produtor integrado, Paulo Barbiero. Muito bom dia para vocês, sejam bem-vindos ao Ligados Integrados. Bom dia, tudo bom? Certo? Bom dia, tudo bem? Bom dia, sejam muito bem-vindos, viu? Prazer conversar com vocês, saber mais sobre a produção integrada de suínos em São Miguel do Oeste. Vou começar então perguntando para você, Luiz, as peculiaridades dessa produção aí na região. Eu sei que vocês estão localizados próximos de Itapiranga, que é uma unidade referência em sanidade, em barreiras sanitárias, né? Tem o certificado de compartimento agrícola. Eu queria saber se por conta dessa proximidade vocês também são uma unidade referência em sanidade e se vocês trabalham em conjunto, essas duas unidades estão próximas uma da outra. Conta pra gente, como é que funciona? Existe uma parceria de fato? Então, referente a São Miguel, a gente tem uma planta, né, localizada em São Miguel do Oeste, e aí tem também uma planta de abatedora de suínos em Itapiranga. A gente compartilha, sim, as pessoas que trabalham na produção de suínos, seja ela os extensionistas, expansionistas, gerente, supervisor, compartilham do mesmo trabalho. Então, a gente tem uma gestão conjunta, né, das duas, né. Então, o que uma faz, a outra acaba fazendo da mesma maneira. Mas são dois frigoríficos separados ou vocês utilizam um mesmo frigorífico? Sim. Como que é? Não. São dois frigoríficos, né? Dá uma distância aí de 60 quilômetros de distância cada frigorífico. Existem duas fábricas de rações. As plantas são inocentes, mas o trabalho é em conjunto, né? Digamos, a gerência é a mesma, os supervisores são os mesmos que atuam nas duas unidades, então a gente trabalha em conjunto. O que acontece é que são duas plantas, né? E daí, pela proximidade, a gente trabalha em conjunto para facilitar e estar sempre todo mundo na mesma página. E uma diferença é que São Miguel do Oeste tem o ciclo completo e Itapiranga só tem granja de terminação, não é isso? É isso aí. Em finalzinho do ano passado, a gente migrou todas as granjas de matrizes e creches para a unidade de São Miguel do Oeste. Então, todas as granjas que produzem leitão e que depois fazem o próximo ciclo, né, que é a creche, elas são todas vinculadas a São Miguel. E aí a engorda, sim, a gente divide. Uma parte fica vinculados, né, ao abatedouro de São Miguel e outra parte vinculada ao abatedouro de Itapiranga. E qual que é o perfil desse produtor aí de São Miguel do Oeste? São unidades, são granjas mais familiares? Toda a família está realizando atividade ali da suinocultura ou não? São proprietários que fazem mais uma gestão do negócio, contratam colaboradores, moram em outra cidade ou moram na granja? Qual que é o perfil desse produtor aí? Hoje a grande parte de nossas granjas, falar assim, se a gente dividir nos três segmentos, né? Matrizes, o PD, creche e terminação. Terminação e creche, geralmente, é a mão de obra familiar que inicia a atividade e depois, talvez, com o tempo, o produtor vai aumentando a produção e acaba agregando alguma pessoa para auxiliar, porque aumentou bastante a produção. Mas, no geral, então, nesses dois segmentos é mão de obra familiar. Aí, quando vai para o ramo de UPD, a gente trabalha aí, as nossas novas granjas são múltiplas de 1.500 e com 9 a 10 pessoas para conseguir fazer todas as atividades dentro dessa granja. Aí, consequentemente, tem o produtor, que é o líder, então, da produção, a família, e tem que acabar contratando mais pessoas. Num geral, então, é familiar
e aí quando pega algumas unidades maiores, um segmento de UPD que demanda um pouco mais de mão de obra e precisa mão de obra terceirizada, né, contratada. E antes da gente conversar com o Paulo, então, são granjas que estão em plena expansão, são granjas que estão crescendo, inclusive outros produtores independentes também podem vir a se tornar produtor integrado, porque a unidade também está em expansão, não é? Isso, a gente tem um crescimento enorme que vem sendo feito desde 2017 e a gente está agora quase finalizando, né, ele. Então, a gente ainda tem vagas disponíveis, né? Então, para os produtores que desejam ampliar a produção e para produtores que desejam ingressar na atividade, a gente consegue conversar sim e dependendo se o perfil do produtor se encaixa conosco, se a nossa proposta for viável para o produtor, a gente consegue sim fazer uma parceria. Maravilha. Vamos entender então qual é o caso aí do Paulo, se também é uma granja familiar, se toda a família está envolvida aí no negócio. Paulo, como é que você se tornou suinocultor? É um negócio que vem de pai para filho? É um caso de sucessão familiar? Eu sei que é, mas de uma forma um pouco diferente, né? Conta pra gente então. Nós temos, quando nós começamos, o pai e a mãe têm aviários, né? Trabalham com avicultura. Aí, eu comecei a ficar maior, também queria investir. Não fui estudar. Meu foco sempre foi interior, sempre gostei. E a gente começou a ir atrás de botar uma granja para mim. Foi em 2007, o pai comprou uma área de terra longe da nossa, lá de casa, da outra granja. E quando ele comprou essa terra, ele disse: eu vou comprar essa terra para futuramente o Paulo fazer uma granja. E foi passando os anos, ficando grande, gostando do que eu fazia. Começamos a conversar com a JBS. Em dezembro de 2019, né? Sim. E fomos trocando ideia, mas no começo era para ser creche, porque a gente não tinha uma ideia assim de botar o PD. E fomos conversando com creche, veio os caras aí da JBS, vieram olhar o lugar, chegaram em nós e falaram: cara, aqui não é lugar de botar creche. Eu e o pai fiquemos mão caída, né? Como é que vamos fazer agora? E daí, no final, o cara da JBS disse: não, aqui é lugar de botar um PD. E foi a história, fomos indo, fomos conversando, encaminhamos o papel e saiu a granja. Hoje eu trabalho, eu e minha esposa, e mais 7 colaboradores eu tenho na granja. Bacana. Agora, é um caso de sucessão familiar, como eu disse, um pouco diferente, né? Porque tudo começou com a avicultura e hoje você é suinocultor. Agora, vocês tiveram o primeiro alojamento aí durante a pandemia, né? É um alojamento recente. Eu queria saber se você está satisfeito com os negócios aí, no que você resolveu investir, que é a suinocultura, e se foi bastante desafiador começar tudo isso durante um momento complicado, como foi o momento aí que a gente enfrentou a pandemia. A gente começou a construir, foi começo de 2021, com a pandemia em alta, todos os preços subindo, e nós alojamos dia 22 de agosto. E já faz um ano e pouquinho que nós estamos alojados. É bastante complicado lidar com a pandemia, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, e hoje a granja já rodou, mas como nós alojava tudo leitoa, né? Veio todos os lotes leitoa. Aí nós preparamos elas eram todas crias no primeiro ciclo, já estamos terminando o segundo ciclo, que ela baixa um pouco a média, segundo ciclo, é normal de baixar, e estamos encaminhando no final do ano agora, a partir do terceiro ciclo, que daí elas dão uma média melhor. Maravilha, Paulo. Parabéns, então, pela sua trajetória. Muito sucesso para você. Luiz, muito obrigada também por ter vindo participar aqui com a gente, contar um pouco mais sobre a produção de suínos aí em São Miguel do Oeste. Espero que vocês venham participar com a gente muitas outras vezes, viu, pessoal? Um abraço para todo mundo aí da integração em São Miguel do Oeste. Até uma próxima. Valeu, um abraço. Tchau. Obrigada, abraço, até.